Irmão, que bom que você está aqui, né? Que bom que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite. Diga para o teu irmão aí do teu lado, diga assim, que bom que você está aqui. Amém? Diga para ele assim, é o melhor lugar que você podia estar. Eu creio em uma coisa, deixa eu falar com vocês. Eu creio que quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem por acaso. Amém? Eu creio nisso, de verdade. Diz para o teu irmão, você não está aqui por acaso. Diz para quem está atrás de você, diz para quem está atrás de você agora, diz assim, você não está aqui para casa, meu irmão. Diz assim, o Senhor te trouxe aqui. Amém? O pessoal da galeria aí, ó, vocês não estão aqui por acaso, o Senhor te trouxe aqui. Amém? Aleluia. De fato, nós estamos no melhor lugar onde a gente poderia estar. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês bem rápido. O pessoal falou tanto que eu tenho pouco tempo agora. Brincando. Mais ou menos. Eu queria compartilhar isso com você. Chamados pelo Senhor. Amém? Nós somos chamados pelo Senhor, né? Eu fiquei pensando, né? Estava pedindo a Deus, Senhor, ministra no meu coração algo para eu compartilhar, algo para eu falar com a igreja. E o Senhor me lembrou dessa palavra que eu dei uma vez numa célula aqui. E eu falei, amém. Se é isso que o Senhor quer que eu ministre, amém. E de fato nós somos chamados pelo Senhor. Eu acredito em outra coisa também. Eu acredito, meu amado, que no meio de tantos espermatozoides que tinham ali, você venceu, você foi lá na frente, você, meu irmão, o Senhor te permitiu nascer, crescer e estar aqui. E de fato a nossa vida, ela não é uma vida por acaso, amém? Você pode dizer isso, diz assim, eu não estou aqui por acaso. Não só essa noite aqui nesse lugar, mas nós não estamos no mundo, nós não estamos apenas para viver. A gente aprende isso, né? Eu aprendi isso. Que o homem, ele nasce, cresce, reproduz e morre. E a gente acha que esse é o nosso propósito da vida, né? Para que você está aqui? Vai nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas de fato não é para isso que nós estamos aqui. Não é somente para isso. O Senhor, Ele tem um chamado. O Senhor, Ele tem algo que Ele deseja que nós façamos, sabe? Ele tem algo reservado para você. Que, meu amado, no tempo certo, na hora certa, se a gente tiver entendimento, Deus vai ativar as coisas ali e a gente vai cumprir esse chamado do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 3. E você vai deixar aberto no capítulo 3, nós vamos passar bem rapidamente. Amém? Vamos ler. Êxodo 3, 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu ele, eis-me aqui. A gente já ouviu muito falar sobre isso, sobre o chamado do Senhor, né? A gente já ouve muito. E de fato a gente já, Deus tem um plano na tua vida. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? É impossível que, sei lá, tem uma pessoa que não tenha ouvido isso. São os clichês gospel, né? A gente acha que é clichê gospel. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. E a gente ouve muito sobre o chamado do Senhor. Mas o ser humano, às vezes a gente distorce algumas coisas. Sempre que eu ouvi falar de chamado, e sempre que eu pensava isso, né? A gente tem a tendência, eu não sei você, eu pelo menos sou assim. Eu tenho a tendência a superestimar os momentos grandes, sabe? Toda vez que eu pensava em Deus me usando, deixa eu falar uma coisa com você, não ria de mim, não, tô brincando, mas assim, toda vez que eu imaginava Deus me usando, eu imaginava Deus me usando para muita gente, assim, sabe?
E aí, sei lá, tocando teclado e, meu Deus, e num ambiente legal e um monte de gente. E aquele ambiente favorável à adoração. E a gente tem a tendência de superestimar, muitas das vezes, a visão que a gente tem sobre nós mesmos, ou sobre de que forma Deus vai nos usar, né? Eu queria conversar com você, o ponto 1 dessa nossa palavra, eu queria que soltasse ali. O ponto 1 diz assim, ó, olha aqui, meu irmão. Valorize o dia a dia. Você pode dizer isso comigo? Diz assim, valorize o dia a dia. A palavra de Deus ela é muito interessante quando ela fala do chamado de Moisés. Vocês sabem quem foi Moisés. Moisés foi o homem que libertou o povo do Egito, amém? Libertou o povo do Senhor das mãos de Faraó. E quando a gente pensa na vida de Moisés, quando a gente vê o resultado final, a gente acha impossível que o começo tenha sido tão simples assim. Por que eu estou falando isso para você? Quando Moisés foi chamado, quando Deus chamou Moisés, Moisés estava onde? Diz aqui a palavra, Moisés estava no campo, apacentando o rebanho do sogro dele. Ou seja, ele estava trabalhando. Ele estava fazendo uma coisa que era o dia a dia dele. Nada demais. Ele não estava bem arrumado. Ele não estava com perfumão. Ele não estava, sabe, num momento de glamour, nada. Ele estava trabalhando. Provavelmente fedendo a cocô de ovelha. Suado, sujo. E nesse momento, Deus fala com ele. Vamos parar para pensar. O chamado de Davi. Como é que foi o chamado de Davi? Quando Deus chamou a Davi, quando Deus escolheu Davi, quando o profeta, ele foi lá na casa do pai dele. E quando foram chamar Davi, aonde Davi estava? Davi estava? Fala aí, gente. Davi estava no campo, trabalhando. Davi estava trabalhando, meu irmão. Mesma coisa. Não estava no palácio. Davi não estava na casa de praia ou alguma coisa do tipo. Davi estava trabalhando, fazendo uma coisa do dia a dia dele, fazendo uma coisa que era natural. E quando o Senhor ele fala com Samuel, onde é que Samuel estava? Samuel. Ele estava dormindo. Ele estava querendo dormir. Ele estava deitado na cama dele para dormir. E o Senhor chama ele naquele momento. Por que eu estou dizendo isso para você? Muitas das vezes nós achamos que Deus vai nos chamar. A gente acha que a gente vai ser usado por Deus quando a gente estiver naquele nível, sabe? A gente acha que Deus vai nos chamar quando a gente estiver bem no top, no auge da nossa capacidade. Às vezes a gente acha que para Deus nos usar, Deus vai me usar no culto de domingo, Deus vai me usar para pregar e para ir na Globo falar. Às vezes a gente superestima o momento que Deus tem para nos usar. E muitas das vezes isso é um bloqueio. Porque se a gente for parar para pensar, o momento que nós tivemos no auge, meu irmão, eu acho que eu nunca cheguei nesse meu momento. Porque a gente é cheio de alto e baixo. Um dia está excelente. Meu irmão, tem dia que eu acordo extremamente bem. Tem dia que eu acordo, olho no espelho e falo, cara, pecado. Esse cara é maluco. Qual é, Felipe? Ajuda aí, pô. Assim, cara, tá tudo bem hoje. E sabe, eu tô com o cabelo grande agora, né? Vocês viram como meu cabelo tá grande? Nunca teve tão grande o meu cabelo. De tanto tempo, já, sei lá, 7 anos usando cabeça raspada. E tem dia que eu acordo e tu só passa a mão no cabelo e o cabelo fica perfeito. Você fala assim, caraca, já sei que esse dia vai ser bom. Por causa de casa do cabelo, cara. Esse é um termômetro. Acordou, passou a mão, continuou ruim. Volta pra dormir, cara. Dorme mais um pouco. Brincadeira à parte, mas é verdade. Tem dia que a gente acorda tão bem. Tem dia que a gente acorda super animado. Mas tem dia que a gente acorda virado, né? A gente é assim. Vamos parar de superestimar. Melhor, vamos parar de achar que para Deus nos usar, as coisas precisam estar todas certinhas. Vamos parar de achar que para Deus nos usar, a gente precisa estar no patamar, a gente precisa ter, sei lá, 5 anos de teologia e coisa e tal. Não é por aí. A Bíblia nos mostra diferente.
Davi foi tirado do meio das ovelhas, lá do campo, lá. Nem o pai dele acreditou que fosse ele. E o Senhor chamou ele de lá. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão? Eu estou querendo dizer com isso que o Senhor, Ele te chama. O Senhor, Ele quer que nós venhamos valorizar o nosso dia a dia. Sabe, eu acredito que... Sabe onde Deus quer te usar, meu irmão? Deus quer te usar no teu trabalho. Deus quer te usar na tua escola. Deus quer te usar na tua faculdade. Deus quer te usar, meu irmão, naquilo que você faz no dia a dia. Naquilo que a gente faz no dia a dia. Deus não precisa que a gente venha dizer para Ele a forma que nós vamos ser usados. Valorize o teu dia a dia. Sabe? Eu creio que a palavra me garante isso. Deus, Ele não chama aqueles que são capacitados. Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele não procura a nossa habilidade, mas sim a nossa disponibilidade em seguir, em fazer a vontade dEle. Eu acredito, meu irmão, que você pode estar na loja lá trabalhando. E, meu irmão, naquela loja você vai ser um milagre andando naquela loja. E você vai estar tocando lá nos produtos lá, e você vai estar abençoando. Meu irmão, a pessoa que comprar esse produto aqui vai ser abençoada. Ou lá na tua aula, você que é professor, vai estar dando aula lá e tu vai estar lá intercedendo pelas pessoas. Eu acredito que Deus pode nos usar dessa forma. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Eu queria que você prestasse atenção no ponto 2. O ponto 2 diz assim, meu irmão, olhe para o que vocês têm. Olhe para o que você tem nas mãos. Amém? Olhe para as tuas mãos aí, Vira para as tuas mãos, olha aí, Olha para a tua mão. Quando Deus chama Moisés, abre lá, continua em Êxodo, agora o 4. Êxodo 4, 2. Diz assim: E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara, ou um cajado. Em algumas versões, um cajado. Deixa eu falar uma coisa para você. Um cajado é um instrumento de trabalho dele. É um instrumento de trabalho de Moisés. Um cajado não era um teclado super bonito. Não era um instrumento, não é um instrumento de guerra. Porque ele estava prestes a enfrentar uma batalha. Ele estava prestes a libertar o povo. E no entanto, o que Deus fala para ele usar? Usa o que tu tem na tua mão, meu irmão. O que tu tem na mão? Uma vara. Ih, caramba, e agora? Como é que eu vou usar isso para libertar o povo? Deus não só Ele quer usar a simplicidade do nosso dia a dia, mas Deus quer que você use aquilo que você tem nas tuas mãos. Eu acredito numa coisa. Eu acredito que o Senhor, Ele já colocou algo em você. Deus não vai colocar algo. Eu acredito que Ele pode até acrescentar, mas eu acredito que aquilo que Ele quer usar na tua vida já está aí dentro de você. Pode ser a primeira vez que você está entrando aqui nessa igreja. Pode ser a primeira vez que você esteja ouvindo algo parecido com isso. Mas eu acredito que dentro de você, meu irmão, tem algo que Deus pode pegar aquilo e usar de uma forma que só você pode fazer. De fato, Deus não depende de ninguém. Então, se a gente às vezes não se coloca naquela posição, Deus levanta outra pessoa. Eu creio nisso também. Mas eu creio que da tua forma, naquilo que está na tua mão, do teu jeitinho, só você pode fazer, meu irmão. Só você pode fazer. Olha aquilo que está na tua mão. O que está na tua mão? O que você tem nas tuas mãos? Eu não sei o que você tem na tua mão. Pega o celular aí. Bota o celular na tua mão. Isso aí pode ser uma ferramenta fantástica, meu irmão. Nosso celular pode ser uma ferramenta fantástica para Deus nos usar. Não sei se você, de repente, no teu trabalho, você de repente, ou então Deus colocou dentro de você carisma, uma vontade de falar, uma vontade de se comunicar. Tem pessoas que têm esse dom, né? Eu acho que não é o meu, mas tem pessoas que elas se comunicam. Eu sou envergonhado, eu vejo a pastora Cristina tem esse dom. Chega lá, ela já fala, ela já... Ah, meu Deus do céu. Eu não tenho esse dom. Meu irmão, Deus quer usar aquilo que Ele colocou dentro de você. Um dom, uma capacidade, uma habilidade. E o ponto 3. Seja forte e corajoso. Diz para o teu irmão, seja forte e corajoso. Para que Deus venha nos usar, muitas das vezes nós precisamos ser fortes e corajosos. Amém? Em Êxodo, continuando nesse mesmo texto, 3 diz assim: Ele disse, vamos voltar no 2. E o Senhor disse:
que é isso na tua mão? Ele disse: é uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou. E tornou-se em uma cobra. E Moisés fugia dela. Claro, é óbvio. Eu também fugiria muito. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-lhe pela cauda. Para aí. Se liga. Ele estava com uma vara na mão. Deus falou: lança essa vara. Ele lançou, porque era aquilo que Deus queria usar na vida dele. Era aquilo que Deus ia usar. Deus estava dando um sinal a ele: eu vou usar isso que está na tua mão. Às vezes o que nós temos na nossa mão é uma vara. Às vezes o que nós temos na nossa mão é um celular. Às vezes o que nós temos na nossa mão é um microfone, uma caneta, não sei, algo. E a gente não tem noção do poder que aquilo tem nas mãos do Senhor. Amém? E Moisés lançou, e aquela vara, né, aquele cajado virou uma cobra. Que loucura. Eu acho isso bem louco. E aí a Bíblia fala que Moisés fugiu daquela cobra. Ele fugiu, se assustou, claro que se assustou. E logo depois Deus fala assim: agora mete a mão nela. Meu irmão, só um homem corajoso vai meter a mão numa cobra, porque era uma vara, mas agora no chão ali era uma cobra, meu irmão. Naquele momento, Moisés precisou ter coragem, porque ele estendeu a mão, e quando ele estendeu a mão, o que aconteceu? Nada. Às vezes é assim. Às vezes Deus fala pra gente assim: cara, sobe, vou dar um exemplo aqui, sobe nesse palquinho aqui, nesse palanquezinho aqui. Aí eu ameaço. E a gente às vezes acha que na gente ameaçar, às vezes a gente acha que quando a gente meio que acha que vai enganar Deus, sabe? Tipo assim, ó, tô indo, mas tu não vai. A gente acha que Deus vai, muitas das vezes, facilitar as coisas pra gente. Moisés estendeu a mão, mas aquela cobra, ela só de fato tornou a ser uma vara no momento que Moisés pegou ela. Muitas das vezes na nossa caminhada, a gente vai precisar ser corajoso. Muitas das vezes na nossa caminhada, as coisas vão parecer loucura. Deus vira para você e fala: cara, pega esse negócio aí, pega essa cobra aí. Com certeza passou na cabeça de Moisés: cara, eu vou pegar as cobras, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser picado? Porque é muito fácil pra gente, porque a gente já sabe o final. Faz sentido pra você o que eu estou falando? A gente já sabe o final da história, o que aconteceu. Mas naquele momento estava acontecendo pela primeira vez. Moisés não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Meu irmão, se uma vara pode se transformar em uma cobra, eu vou tocar, essa cobra vai virar o quê? Um elefante, um leão. Meu irmão, eu não sabia o que podia acontecer. Mas ele foi corajoso. A Bíblia fala que ele pegou aquela cobra, e aquela cobra, ela tornou-se uma vara. E Moisés, ele teve a certeza de que Deus usaria a vida dele, que Deus era com ele. O Senhor, ele quer usar aquilo que está nas nossas mãos. Mas de fato, para que o Senhor venha nos usar, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser forte. Eu estava comentando com algumas pessoas ontem, né, numa reunião que a gente teve. Muitas das vezes o sistema, as coisas, elas funcionam contra a gente. O sistema que rola não é para você ficar firme, não é para você se firmar na igreja. Muitas das vezes as tuas amizades, muitas das vezes as redes sociais, muitas das vezes o meio que você se encontra, meu irmão, não te facilita a vida com Deus, te facilita a vida sem Deus. Muitas das vezes as coisas nos puxam para baixo. A gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso. Deus, ele não precisa de um monte de fracote, de um monte de covarde. Deus não quer covardia, Deus não gosta de covardia. Deus gosta de coragem. Fala para o irmão ou para a irmã que está atrás aí, assim: você é corajosa, ou você é corajoso. Nós já estamos terminando. O Ministério de Louvor, por favor. Amém. Chega mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente vai fechar com essa pergunta. O que está faltando, meu irmão? O que está faltando? Pergunta ao teu irmão, diz assim: o que está faltando?
O que está faltando? Pergunta pro outro, o que está faltando? Nil, o que está faltando, Nil? O que está faltando? O que está faltando para a gente deixar Deus usar a nossa vida? O que está faltando para a gente dar um passo de fé nessa noite? O que está faltando para a gente entender que Ele tem o melhor para nós? Eu acho que não é palavra, porque a gente ouve tanta palavra. Tu já sabe todas as histórias da Bíblia, meu irmão. Não é palavra que está faltando. O que está faltando, sabe o que é você fazer? O que está faltando nessa noite é você tomar uma decisão e pegar a cobra pelo rabo. O que está faltando nessa noite é você dar um passo de fé. Eu fico imaginando todos os homens, todas as coisas fantásticas. A gente falou um pouco de Davi aqui, dos chamados de Davi. Davi, naquele momento que ele foi chamado, ele foi consagrado rei. Ou seja, o cargo mais importante que existia. Só que depois que ele é consagrado, o que ele faz? Ele volta para fazer o que ele estava fazendo. Ele volta para o dia a dia dele. Ele volta para aquele cotidiano. Não despreza teu cotidiano não, meu irmão. Não despreza a tua rotina não. Deus pode fazer maravilha na tua rotina. Depois Davi passa por um treinamento, né? A gente conhece a história, a gente sabe que Davi matou o Golias. Davi era macho mesmo, meu irmão. Era meu fã de Davi. Fã dele mesmo. Davi era brabo. Eu não faria o que Davi fez não. O quê? É ruim. Todo mundo acha que Golias... Eu vou falar uma parada. Meu irmão, matar um urso ou matar um leão, eu acho que é tão difícil quanto matar um gigante. Porque o gigante é um homem, né? Tu corre, pum, tu se esquiva. Tu tá ali. Agora um urso, meu irmão. Leão. Que isso, brother? Um leão. Tá zoando. Pô. Foi o treinamento na vida dele, meu irmão. Davi passou por um treinamento. Deus, Ele não nos coloca à prova maior do que aquilo que a gente pode carregar, maior do que aquilo que a gente pode suportar. É uma prova. Deus está nos provando. Deus está nos treinando. Muitas vezes esse treinamento, ele é dolorido, ele é doído, meu irmão, mas vale a pena, porque o Senhor, Ele sabe como nos usar. Nós somos instrumentos na mão dele. Se eu pegar esse instrumento aqui, esse teclado lindo e maravilhoso, é meu, mas é lindo e maravilhoso, meu xodó, meu bebê. Se eu pegar esse teclado, por melhor que ele seja, eu botar uma pessoa aqui que não tem a menor ideia como tocar isso aqui, não adianta, não resolve, né? Não resolve. Você pegar uma guitarra, cadê? Aquela branquinha ali, essa guitarra ali, meu irmão, aquela guitarra ali, sabe assim, um instrumento brabo, é aquela guitarrinha branca ali, brabo demais. Uma Fender americana, Stratocaster, sonho de consumo de qualquer guitarrista. Mas ela sozinha, ela não toca. Se você não trocar a corda dela, se você não afinar aquela corda, se você não der um carinho, um trato nela, ela sozinha ela não faz o trabalho. Por que eu estou falando isso a você? Nós somos instrumentos. Nós somos como um instrumento que quando o Senhor Ele pega, Ele age na nossa vida, Ele aperta de um lado, Ele puxa do outro, a gente vai se lapidando, a gente vai ficando melhor, sabe? E o Senhor aperta aqui, a nossa fé cresce desse lado. Deus, Ele dá aquela limpada aqui e a gente fica melhor naquilo. Deus, Ele quer usar a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os teus olhos. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto a gente louva, eu queria que você pensasse: o que está faltando, meu irmão? O que está faltando? Pergunta mais uma vez quem está do teu lado e diz assim: o que está faltando? O que está faltando? O que precisa acontecer? O que precisa acontecer? O que Deus precisa fazer? Que a gente ouviu um monte de história aqui, fantástica. Deus curando, Deus fazendo, Deus operando. Mas calma aí, será que você vai ter que ficar na bosta para Deus, para você dar esse passo? Será que vai ter que acontecer alguma coisa horrível de novo para Deus usar, para você dar esse passo, para você falar: ei, eis-me aqui, Senhor, usa minha vida. Só que eu tenho um cajado, mas eu sei que com esse cajado o Senhor pode fazer alguma coisa.
Eu não tenho nada. Ou você de repente acha que não tem nada. Deus, eu não tenho nada, não tenho um cajado, não tenho nada. Mas o que eu tenho sou eu tenho minhas mãos, eu quero fazer alguma coisa. Feche teus olhos. Eu queria que você pensasse nisso. Enquanto a gente está ministrando, eu queria orar por você no final. Se você quer dar esse passo de fé, fala: Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho sou eu. É isso que eu tenho, está aqui, usa a minha vida. Eu quero ser usado por Ti. Eu queria que você viesse aqui na frente enquanto a gente louva. E no final desse louvor nós vamos orar, meu irmão. E o Senhor, Ele vai fazer alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Mas eu sei que a gente vai sair daqui, meu irmão, apto a cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Porque é isso que Ele quer fazer nessa noite, amém?